O glaucoma representa importante problema de saúde pública. Tem distribuição universal e é uma doença séria e progressiva. Acredita-se que nos países ocidentais, esta doença seja responsável por 10 a 15% dos casos de cegueira. O glaucoma é mais comum nas pessoas acima de 40 anos. A prevalência nos homens é maior do que nas mulheres. Os fatores de risco considerados mais importantes são a diabetes, hipertensão, altas miopias e história familiar. As pessoas portadoras de enxaqueca ou os que sofreram algum traumatismo ocular também mostram maior incidência de certos tipos de glaucoma. A literatura médica especializada mostra inúmeras formas de classificação do glaucoma. Todas elas, em suma, estão baseadas em 4 características que você vê: se é congênito ou adquirido, se é de ângulo aberto ou fechado, se é primário ou secundário, e se tem pressão intraocular normal ou elevada. Os glaucomas podem ser congênitos ou adquiridos. Você vai ver neste segmento que nem sempre esta divisão é muito clara. E mais, congênito é diferente de hereditário ou genético. Nos glaucomas congênitos, um ou mais genes podem estar envolvidos. Quando aparece na criança, o quadro clínico é típico e conhecido como buftalmo. Nos glaucomas de aparecimento tardio, que nada tem a ver com o buftalmo, o termo congênito não deve ser aplicado. Entretanto, o envolvimento de genes é inegável. Isto fica claro pela maior incidência familiar da doença. Quando a doença realmente é adquirida, aparece como casos isolados, sem relação familiar ou fatores genéticos. A origem da maioria destes casos permanece desconhecida. Nesta foto, você vê um dos exames mais importantes da consulta oftalmológica, a medida da pressão intraocular. Esta medida é feita por este aparelho especial chamado tonômetro. O conteúdo interno do olho, representado fundamentalmente pelos humores vítreo e aquoso, exerce uma pressão sobre as túnicas que os envolve, particularmente a esclerótica. Apesar da esclerótica ter alguma elasticidade, ela é limitada. Isto gera uma pressão intraocular que normalmente é de 12 a 20 milímetros de mercúrio. O glaucoma, na maioria das vezes, é acompanhado de um aumento da pressão intraocular, ou PIO. Algumas vezes, porém, todas as características da doença podem estar presentes sem aumento da PIO. Este é um conceito moderno e que tem sido muito valorizado. Neste texto estão relacionados os principais fatores de risco. Se você possui algum deles, vale a pena prevenir-se. Ser de ângulo aberto ou fechado é outra forma de classificar-se o glaucoma. Por este esquema, você vai compreender cada um deles. Note que a córnea e a íris formam um ângulo, o ângulo írido-corneano. Se a musculatura ciliar retrair a malha trabecular para fora da câmara anterior, na direção que você vê, o ângulo fica mais fechado. Esta é a representação esquemática do ângulo mais fechado. Nesta situação, pode haver dificuldade na drenagem do humor aquoso. É o glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma pode ocorrer também sem alteração neste ângulo írido-corneano. Nestes casos, a musculatura ciliar não está envolvida no processo. O glaucoma é chamado de ângulo aberto.
Mesmo assim, com ângulo normal, o fluxo de drenagem do humor aquoso está diminuído. Outra abordagem que pode ser feita neste universo das classificações dos glaucomas é se ele é primário ou secundário. No glaucoma primário, não existe qualquer doença conhecida que possa estar relacionada com a doença. No glaucoma secundário, pode-se suspeitar que alguns eventos ou doenças podem estar relacionados com o seu desencadeamento. É o caso, por exemplo, de traumas, diabetes de controle difícil, altas miopias e outros. A pressão intraocular é exercida pelos fluidos contidos no interior do olho sobre a estrutura que os contém. O humor vítreo não tem uma produção e drenagem contínuas, portanto, influi pouco na regulação da PiO. O olho mantém sua pressão normal através de um balanço equilibrado entre a formação e a drenagem do humor aquoso. Embora a produção e drenagem sejam importantes, o método fisiológico mais utilizado pelo olho para regular sua pressão é através da velocidade da drenagem pelas trabéculas e canal de Schlemm. E aqui também, nesta malha trabecular, parece estar a explicação para o aumento da PiO no glaucoma primário de ângulo aberto. Uma dificuldade na drenagem do aquoso aumentaria a pressão intraocular. Mais de 80% dos pacientes com esta patologia têm alterações na PiO. Um dos exames mais importantes na consulta oftalmológica é o exame do fundo de olho. Aí você vê a fotografia de um exame normal. Um dos importantes pontos a ser analisado neste exame é a cabeça do nervo óptico. Note como esta região aparece num paciente com glaucoma. Os limites ficam muito nítidos, a cor mais amarelada e homogênea e a vascularização central diminuída. Todos estes sinais traduzem uma atrofia do nervo óptico, uma das características da tríade do glaucoma. Para explicar a atrofia do nervo óptico, uma das primeiras teorias foi baseada no aumento da pressão intraocular. Este esquema representa a parte posterior do globo ocular. Você pode notar que na saída do nervo há uma abertura, uma descontinuidade da esclerótica. As primeiras teorias diziam que o aumento da pressão intraocular prejudicaria particularmente esta região. Como consequência, o nervo iria se atrofiando. As teorias mais modernas estão focando sua atenção nas arteríolas do nervo. Alterações circulatórias, particularmente vasoespasmo, prejudicam a nutrição e causam a degeneração nervosa. Estes vasoespasmos podem ou não estar relacionados com o aumento da pressão intraocular. Cada vez mais os pesquisadores têm valorizado as alterações vasculares primárias na etiologia do glaucoma. Nesta hipótese, a sequência de eventos seria esta que você vê: diminuição no fluxo sanguíneo, isquemia, lesão do tecido nervoso, nervo óptico e retina. Esta foto que você vê é de um exame muito importante na oftalmologia, chamado campimetria. O aparelho é o campímetro. Através deste exame é feito um mapa computadorizado de todo o campo visual. Aí você vê um esquema obtido de um paciente normal. O esquema abaixo representa o campo visual de um paciente com glaucoma em fase inicial. Estes pontos mais escuros representam áreas cegas. As terminações nervosas que captam as imagens da retina e as conduzem pelo nervo óptico estão lesadas nestes pontos.